Ok, então vamos continuar falando sobre aulas experimentais. Nas aulas experimentais na King é um pouco diferente de outras escolas, porque a gente preza muito pela honestidade. Então, se você fizer uma aula com um aluno, já é provavelmente que ele vai se tornar seu aluno. Tem muitas escolas que costumam treinar um professor para vender uma aula experimental, e aí o aluno fecha, e aí quando fecha é redirecionado para outro professor. Mas a gente faz, todos os nossos professores fazem aulas experimentais, porque, né, tem a sensação de quem que vai estar cuidando ali. Então, geralmente, as aulas experimentais, elas vão ser para alunos que provavelmente serão seu no futuro, né? E, assim, não significa que toda aula experimental que você dá, aquele aluno vai fechar, ou ele vai virar aluno King, ou ele vai virar seu aluno, não significa nada. Mas é a nossa intenção que sim, tá bom? Então, antes de eu explicar como que funciona as aulas experimentais como um todo, eu só quero reforçar esses três pontos aqui. Então, primeiro, vendas entrem em contato pelo número privado. Lembra que eu mostrei as fotinhos? Então, eles têm uma fotinho deles, eles não estão pelo grupo, e eles vão mandar a data, o nome do aluno e o horário dessa aula experimental, e eles já vão ter visto dentro da sua agenda na plataforma King que você tem essa disponibilidade. Caso você não tenha, é só acertar ali com o vendedor, tá bom? Então, o segundo ponto também é muito importante, que é anotar. Anota o nome do aluno, a data, o horário, quem foi o vendedor que te passou, muito importante, porque já linkando ali com o terceiro ponto, toda aula é remunerada. Então, quando o vendas coloca, né, o vendedor coloca o processo dentro da plataforma, todas as aulas experimentais que aconteceram, vai aparecer lá a quantidade de aulas. E às vezes você deu 3 aulas experimentais e só está aparecendo 2. Se você tem tudo anotadinho, você consegue falar: olha, na verdade está faltando uma aula experimental que aconteceu nesse dia e quem me passou foi tal vendedor, e aí a gente só coloca lá e você recebe normalmente para essa aula, tá bom? Então é muito importante essa parte de anotar. Então vamos lá para a prática. As aulas experimentais, elas duram 30 minutos, todas sem exceção. E a gente tem um esqueminha aqui que é interessante, que é de dividir por 22 minutos de uma aula normal, então sem ficar enrolando muito em explicar o curso para o aluno, que acontece muito isso, e os últimos 8 minutos é apresentando a plataforma. Lembrando que a plataforma, na verdade, ela se apresenta sozinha, né? A única coisa que eu diria, né, para ficar mais bacana é falar que a cada nível que passa você recebe um certificado e vai ficando mais difícil com o tempo, né? Então vamos lá. Para vocês verem como que funciona as aulas experimentais. Aqui eu tô vendo já a experimental do A1, que já estava aberto, mas é mais ou menos uns 15 likes. A gente fica, tem uns 2 minutinhos aqui, ó, uma legendinha, mas é só para manter o tempo. Você não precisa ficar paranoico nessa parte de quanto tempo você fica em qualquer lugar. Mas ó, tem listening, tem speaking, tem tudo de uma aula experimental, porque abrange e a gente foca naquela parte de sensação de que aprendeu algo novo, né? Então, vai lá no kit professores, aulas experimentais, e aí você escolhe qual nível. Geralmente vai ficar entre A1 e A2, mas a gente tem aula experimental para todos os níveis, tá? E aqui, ó, deixa eu abrir de novo, nessa important information, eu acho até importante você ler junto com o aluno, porque é para já alinhar essas expectativas. Porque aqui está especificando de que é uma aula para focar em aprender algo novo e se ele tiver dúvidas sobre o curso, planos, para ele anotar, porque aí ele consegue fazer pro vendedor, porque o vendedor tá lá justamente para isso, você só dá sua aula. Então, 22 minutos dessa aula experimental aqui, e aí a gente vem para Partner Dashboard. Vocês vão receber um login na Flex de professor, e aí você vai apresentar a plataforma, que na verdade ela apresenta sozinha. Então você vem aqui em Courses, A1, Family Life, pode escolher qualquer um desses, contanto que você conte com Try as a Student. Então, ó, esse daqui é um exercício de speaking e listening. Então, quando você clica aqui, vai aparecer um som. A gente não vai conseguir ouvir porque o meu notebook ele vai bloquear, mas aparece, não dá para vocês ouvirem, mas é um exercício de speaking. E depois, para ela se apresentar sozinha, é só clicar em Precisa de Ajuda, que vai começar um tutorial bem interativo. Os ícones ficam pulando e mostrando tudo que deve ser feito dentro da plataforma. Então, recapitulando, 22 minutos de aula, 8 de FlexG, e é assim que a gente faz uma aula experimental aqui.